Este vídeo é para você conhecer as 5 principais sobremesas italianas. Começamos nossa jornada com o tiramisu, um clássico italiano que significa puxe-me para cima. E é exatamente isso que essa sobremesa faz para o paladar. Originário da região de Veneto, este deleite é uma combinação maravilhosa de biscoitos embebidos em café, intercalados com um creme de queijo mascarpone. A leveza do mascarpone e o toque de cacau em pó criam uma experiência deliciosa. O prato doce italiano é frequentemente servido em pequenos pratos de vidro, para que os consumidores possam ver as camadas distintas de creme e biscoito. Também é polvilhado com cacau em pó. Ao longo dos anos, tem havido muito debate sobre quem criou o primeiro tiramisu em Treviso. Mas o mundo gastronômico aceitou que a primeira receita oficial foi do Le Beccherie, em 1970. A segunda sobremesa que trazemos é o cannoli siciliani. É uma sobremesa típica italiana proveniente da região da Sicília. O doce consiste em uma folha frita em formato de tubo, recheada com um creme de ricota. As cascas dos cannoli são feitas de farinha, cacau, café, açúcar e manteiga, e são moldados em tubos ocos com molde de canolo de metal. Os cannolis são bem populares não apenas na Itália, mas também nos Estados Unidos, devido aos imigrantes italianos que levaram a sobremesa ao país. O cannoli provavelmente é a sobremesa mais famosa da Itália, e embora hajam relatos de sua origem em 1000 DC, durante a dominação árabe na Itália, e outra teoria é que foi criado pelas freiras próximo a Caltanissetta durante o carnaval, porém ainda não há um consenso sobre sua origem. Nossa terceira sobremesa é a famosa panna cotta a panna cotta, cuja tradução significa literalmente nata cozida. É uma sobremesa italiana típica da região do Piemonte, feita com nata, açúcar, gelatina e especiarias. Mas em alguns lugares a nata é substituída pelo creme de leite. A sobremesa é servida gelada tradicionalmente, acompanhada de calda de frutas vermelhas, vinhos ou chocolate derretido. A panna cotta é versátil e pode ser personalizada com outras caldas, frutas, especiarias e pedaços de chocolate. Ninguém sabe ao certo como ela surgiu. Há quem diga que a sobremesa foi criada no século XX por uma mulher húngara que vivia na região montanhosa de Lange, na província de Asti, e há aqueles que acreditam que o doce é uma variação do francês blanc manger. O que sabemos mesmo é que a panna cotta é considerada um produto agroalimentar tradicional do Piemonte e é um orgulho regional. Gelato é a nossa quarta sobremesa. O gelato é uma sobremesa italiana congelada, cremosa e artesanal, com sabores intensos e textura macia. A palavra gelato significa sorvete em português, mas o gelato tem algumas características que o diferenciam do sorvete industrializado. Ingredientes: o gelato é feito com ingredientes frescos, como frutas, leite, creme, açúcar e gemas de ovo. Geralmente não leva ingredientes artificiais como corantes e aromatizantes. A história do gelato italiano tem como origem a cidade de Florença. Sabe-se que já no século I, o imperador romano Nerone mandou trazer gelo e neve das montanhas para misturar as frutas frescas. Mas foi somente no casamento de Maria de Médici, no SEC. 16º que o gelato italiano começa a sua verdadeira história, através de Bernardo Timante Buonaccorsi, mais conhecido como Buontalenti, que em 1600 foi chamado para organizar o casamento de Maria de Médici, e entre muitos pratos oferecidos, o ponto alto foi o último prato, a sobremesa inventada pelo maestro. Buonatalenti, que inventou uma máquina, bisavó da geladeira, onde misturava limão, açúcar, clara de ovo e leite, e o levou a uma temperatura quase congelada, criando assim o sorbeto quase congelado de limão, o que hoje nos chamamos sorvete de limão. E fechando a nossa lista de sobremesas italianas famosas, vamos falar da cassata siciliana.
É um bolo tradicional da Sicília, preparado com queijo ricota açucarado, pão de ló, pasta reale, uma massa siciliana de amêndoa e fruta cristalizada. O pão de ló é molhado em um vinho doce e recheado com creme de ricota doce, com pedacinhos de chocolate. Tudo isso é coberto por uma camada de açúcar de confeiteiro e marzipan. Esse doce é muito tradicional na Páscoa italiana, que tem suas origens na cultura árabe. A cassata remete a um capítulo da história da Itália, quando, nos séculos 10 e 11, havia a presença de povos árabes na Sicília. A versão mais conhecida desta torta é feita com creme de ricota açucarado, pão de ló, cobertura de marzipan e frutas cristalizadas. Depois de conhecer estas 5 sobremesas, qual você já experimentou? E me diz aqui nos comentários qual sobremesa ficou faltando a gente mostrar para fazermos uma segunda parte.